O Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Capítulo 1. As máquinas desejantes. Parte 5. As máquinas. Parte 5.1. As máquinas desejantes são máquinas, sem metáfora. Em que as máquinas desejantes são verdadeiramente máquinas, independentemente de toda metáfora, uma máquina se define como um sistema de cortes. Não se trata de modo algum do corte considerado como separação da realidade. Os cortes operam em dimensões variáveis segundo a característica considerada. Toda máquina está, em primeiro lugar, em relação com o fluxo material contínuo, relé, que ela corta. Funciona como uma máquina de cortar presunto. Os cortes operam extrações sobre o fluxo associativo, como o ânus e o fluxo de merda que ele corta, a boca e o fluxo de leite, mas também o fluxo de ar e o fluxo sonoro, o pênis e o fluxo de urina, mas também o fluxo de esperma. Cada fluxo associativo deve ser considerado como ideal, fluxo infinito de um imenso pernil de porco. A Rilê designa, com efeito, a continuidade pura que uma matéria possui em ideia. Quando Joulin descreve as bolinhas e os pós de cheirar iniciáticos, ele mostra que são todos produzidos a cada ano como um conjunto de extrações sobre uma, abre aspas, sequência infinita que tem teoricamente apenas uma só origem, fecha aspas, bolinha única que se estende aos confins do universo. Longe de se opor à continuidade, o corte a condiciona. Implica ou define aquilo que ele corta como continuidade ideal. É que, como vimos, toda máquina é máquina de máquina. A máquina só produz um corte de fluxo se estiver conectada a outra máquina que se supõe produzir o fluxo. Sem dúvida, essa outra máquina, por sua vez, é na realidade corte, mas ela só o é em relação a uma terceira máquina que produz idealmente, ou seja, relativamente, um fluxo contínuo infinito. Assim, a máquina ânus e a máquina intestino e a máquina estômago, a máquina estômago e a máquina boca e o fluxo do rebanho. E depois, e depois, e depois. Em suma, toda máquina é corte de fluxo em relação àquela com que está conectada, mas ela própria é fluxo ou produção de fluxo em relação àquela que lhe é conectada. É essa a lei da produção de produção. Por isso, no limite das conexões transversais ou transfinitas, o objeto parcial e o fluxo contínuo, o corte e a conexão, se confundem num só. Em toda parte, cortes fluxos de onde o desejo irrompe, que são a sua produtividade e que sempre implantam o produzir no produto. É muito curioso que Melanie Klein, na sua profunda descoberta dos objetos parciais, tenha negligenciado a esse respeito o estudo dos fluxos e os declare sem importância. Ela provoca, assim, um curto-circuito em todas as conexões. Parte 5.2. Primeiro modo de corte, fluxo e extração. Connect cut. Connect, I cut. Grita o pequeno Joy. Bethlen descreve essa criança que só vive, só come, só defeca, só dorme, se estiver ligada a máquinas com motores, fios, lâmpadas, carburadores, hélices e volantes. Máquina elétrica alimentar, máquina automóvel para respirar, máquina luminosa anal. Há poucos exemplos que mostrem tão bem o regime da produção desejante e como a quebra faz parte do próprio funcionamento, ou como o corte faz parte das conexões maquínicas. Dir-se-á, sem dúvida, que esta vida mecânica, esquizofrênica, exprime mais a ausência e a destruição do desejo do que o próprio desejo, e que ela supõe certas atitudes familiares de negação extrema, às quais a criança reage fazendo-se máquina. Mas até Bethlen, partidário de uma causalidade edipiana ou pré-edipiana, reconhece que esta apenas intervém em resposta a certos aspectos autônomos da produtividade ou da atividade da criança, mesmo quando, em seguida, determina uma êxtase improdutiva ou uma atitude de retraimento absoluto. Portanto, há inicialmente uma, abre aspas, reação autônoma à experiência total da vida de que a mãe é apenas uma parte, fecha aspas. Assim, não se trata de acreditar que as próprias máquinas é que dão testemunho da perda ou do recalcamento do desejo, que Bethlen traduz em termos de autismo. Reencontramos sempre o mesmo problema. Como é que o processo de produção do desejo, como é que as máquinas desejantes da criança começaram a funcionar no vazio até o infinito, de modo a produzir a criança máquina? Como é que o processo se transformou num fim? Ou então, como é que ele foi vítima de uma interrupção prematura ou de uma horrível exasperação? É somente em relação com o corpo sem órgãos,
olhos fechados, nariz apertado, ouvidos tapados, que algo se produz, se contraproduz, desviando ou exasperando toda a produção da qual, entretanto, ele faz parte. Mas a máquina continua a ser desejo. Posição de desejo que prossegue a sua história através do recalcamento originário e do retorno do recalcado, em toda a sucessão de máquinas paranoicas, máquinas miraculantes e máquinas celibatárias que Joy atravessa à medida que a terapêutica de Bethlehem progride. Parte 5.3 Segundo modo: cadeia ou código e desligamento. Em segundo lugar, toda máquina comporta um tipo de código que se encontra maquinado, estocado nela. Esse código é inseparável não só de seu registro e de sua transmissão nas diferentes regiões do corpo, como também do registro de cada uma das regiões em suas relações com as outras. Um órgão pode estar associado a vários fluxos segundo conexões diferentes. Pode hesitar entre vários regimes e até tomar para si o regime de um outro órgão, a boca anoréxica. Todos os tipos de questões funcionais se colocam. Que fluxo cortar? Onde cortar? Como e de que modo cortar? Que lugar dar a outros produtores ou antiprodutores? O lugar do irmão mais novo? Será ou não preciso sufocar com o que se come, engolir o ar, cagar pela boca? Em toda parte, os registros, as informações e as transmissões formam todo um quadriculado de disjunções, de um tipo diferente do das conexões precedentes. Deve-se a Lacan a descoberta de um rico domínio de um código do inconsciente envolvendo a ou as cadeias significantes, e de ter, assim, transformado a análise. Mas este é um estranho domínio em virtude da sua multiplicidade, a tal ponto que não se pode continuar falando de uma cadeia ou mesmo de um código desejante. Diz-se que as cadeias são significantes porque são feitas de signos, mas estes signos não são propriamente significantes. O código se parece menos com uma linguagem do que com um jargão, formação aberta e plurívoca. Os seus signos são de uma natureza qualquer, são indiferentes ao seu suporte. Ou não será o suporte que lhes é indiferente? O suporte é o corpo sem órgãos. Eles não têm um plano, trabalham em todos os níveis e em todas as conexões. Cada um fala a sua própria língua e estabelece sínteses com outros, que são tanto mais diretas em transversal quanto mais indiretas elas são na dimensão dos elementos. As disjunções próprias a estas cadeias ainda não implicam exclusão alguma, sendo que as exclusões surgem devido apenas a um jogo de inibidores e de repressores que determinam o suporte e fixam o sujeito específico e pessoal. Nenhuma cadeia é homogênea, mas assemelha-se antes a um desfile de letras de alfabetos diferentes, no qual surgiria subitamente um ideograma, um pictograma, uma pequena imagem de um elefante que passa ou de um sol que se levanta. De repente, na cadeia que mistura sem os compor fonemas, morfemas, etc., aparecem o bigode do pai, o braço erguido da mãe, uma fita, uma menina, uma tira, um sapato. Cada cadeia captura fragmentos de outras cadeias das quais extrai uma mais-valia, como o código da orquídea extrai a figura de uma vespa, fenômeno de mais-valia de código. É todo um sistema de desvios e sorteios, que formam fenômenos aleatórios parcialmente dependentes, parecido com uma cadeia de Markov. Os registros e as transmissões vindos de códigos internos, do meio exterior, de uma região do organismo para outra, se cruzam segundo vias perpetuamente ramificadas da grande síntese disjuntiva. Se há uma escrita aí, é uma escrita no próprio real, estranhamente plurívoca, nunca biunivocizada, linearizada, uma escrita transcursiva e nunca discursiva. É todo o domínio da inorganização real das sínteses passivas, no qual em vão buscaríamos algo que se pudesse chamar o significante, e que não para de compor e de decompor as cadeias em signos que não têm vocação alguma para serem significantes. Produzir desejo é a única vocação do signo, em todos os sentidos em que isto se maquina. Incessantemente, essas cadeias são a sede de desligamentos em todas as direções. Há por toda parte esquinas que valem por si mesmas, mas que não se devem, sobretudo, tentar suprir. É esta, portanto, a segunda característica da máquina: cortes-desligamentos que não se confundem com os cortes-extrações. Estes incidem sobre os fluxos contínuos e remetem aos objetos parciais. Aqueles dizem respeito a cadeias heterogêneas e procedem por segmentos descartáveis, estoques móveis, como blocos ou tijolos voadores. É preciso conceber cada tijolo como sendo emitido à distância e já composto por elementos heterogêneos, não só contendo uma inscrição feita de signos de alfabetos diferentes,
mas também figuras, uma ou várias miudezas, talvez mesmo um cadáver. A extração de fluxos implica o desligamento da cadeia, e os objetos parciais da produção supõem os estoques, ou os tijolos de registro, na coexistência e interação de todas as sínteses. Como haveria extração parcial de um fluxo sem desligamento fragmentário num código que informará o fluxo? Dizíamos, há pouco, que o esquizo está no limite dos fluxos descodificados do desejo. Seria preciso entender, também assim, os códigos sociais, já que, nestes, um significante despótico esmaga todas as cadeias, a lineariza, as bionivociza, e se serve dos tijolos como se fossem elementos imóveis para uma muralha da China imperial. Mas o esquizo os destaca sempre, desliga-os e os leva consigo em todos os sentidos para reencontrar uma nova plurivocidade, que é o código do desejo. Toda composição, assim como toda decomposição, se faz com tijolos móveis, diáxis e diáspasis, dizia Manakov. Seja o caso de uma lesão que se estende ao longo das fibras que as ligam a outras regiões e aí provoca, à distância, fenômenos incompreensíveis do ponto de vista puramente mecanicista, mas não maquínico, seja o caso de uma perturbação da vida moral que implica um desvio da energia nervosa e a instauração de direções quebradas, fragmentadas na esfera dos instintos. Os tijolos são as peças essenciais das máquinas desejantes do ponto de vista do procedimento de registro. São, ao mesmo tempo, partes componentes e produtos de decomposição que só em certos momentos se localizam espacialmente em relação à grande máquina cronógena que é o sistema nervoso. Máquina melódica do tipo caixa de música, de localização não espacial. O que torna inigualável o livro de Monakov e Morgue, e aquilo pelo que ele ultrapassa infinitamente todo o jacksionismo em que se inspira, é a teoria dos tijolos, de seu desligamento e de sua fragmentação, mas, sobretudo, o que uma tal teoria supõe, a introdução do desejo na neurologia. Parte 5.4. Terceiro modo, sujeito e resíduo. O terceiro corte da máquina desejante é o corte resto ou resíduo, que produz um sujeito ao lado da máquina, peça adjacente à máquina. E se este sujeito não tem identidade específica ou pessoal, se percorre o corpo sem órgãos sem lhe quebrar a indiferença, é por ser senão apenas uma parte ao lado da máquina, mas uma parte já partilhada, a qual dizem respeito partes correspondentes aos desligamentos da cadeia e às extrações de fluxos operados pela máquina. Do mesmo modo, o sujeito consome os estados pelos quais passa, e nasce destes estados, sempre concluído destes estados como uma parte feita de partes, cada uma das quais ocupa, por um momento, o corpo sem órgãos. É isso que permite a Lacan desenvolver um jogo mais maquínico que etimológico. Parere, procurar, separare, separar, separere, engendrar a si próprio, marcando o caráter intensivo deste jogo. A parte nada tem a ver com o todo, abre aspas, desempenha sozinha sua parte. Aqui é da sua partição que o sujeito procede à sua parturição, razão pela qual ele pode conseguir o que lhe concerne, um estado que qualificaríamos de civil. Nada na vida de alguém desencadeia tanto furor para ser alcançado. Sacrificaria uma grande parte dos seus interesses para ser pars. Fecha aspas. Tal como os outros cortes, o corte subjetivo não designa uma falta. Ao contrário, designa uma parte que cabe ao sujeito enquanto parte, um rendimento que cabe ao sujeito enquanto resto. E nota-se, ainda que, o quanto o modelo de piano de castração é um mau modelo. É que os cortes não resultam de uma análise, pois eles próprios são sínteses, e as sínteses é que produzem as divisões. Consideremos o exemplo do retorno do leite no arroto da criança. Ele é, ao mesmo tempo, restituição da extração no fluxo associativo, reprodução do desligamento na cadeia significante e resíduo que cabe ao sujeito como parte propriamente sua. A máquina desejante não é uma metáfora. Ela é o que corta e é cortado segundo esses três modos. O primeiro modo remete à síntese conectiva e mobiliza a libido como energia de extração. O segundo, a síntese disjuntiva, e mobiliza o númen como energia de desligamento. O terceiro, a síntese conjuntiva, e a voluptas como energia residual.
É sob estes três aspectos que o processo de produção desejante é simultaneamente produção de registro, produção de consumo. Extrair, desligar, restar. Tudo isso é produzir, é efetuar as operações reais do desejo.